Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a igreja celebra o dia de Santana, Mãe de Maria, aquela que trouxe a salvação para cada um de nós. E eu vou falar do primeiro mandamento. Não vou entrar em muito detalhe, porque eu já fiz vídeo sobre esse mandamento, então eu vou falar só daquele que eu só fiz a leitura, mas eu não comentei sobre ele, que é Êxodo capítulo 20, versículo 5, onde Deus vai dizer: eu sou um Deus zeloso que castigo, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso a misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então se criou uma mentalidade assim de que nós herdávamos os pecados dos nossos antepassados. Mas isso não é possível, porque como que fica o livre-arbítrio, né? Todos nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não aquilo que eles fizeram. Então Deus proíbe terminantemente. A gente pode ver em Ezequiel capítulo 18, versículo 1, onde a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Porque repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas, os pais que comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio, né, em Israel. Então não se faz nem mais oração, gente, tá? Para quebra de maldição hereditária, porque na verdade Deus não castiga ninguém, porque Deus é amor, não é? A gente só não pode abusar desse amor de Deus, porque Ele é amor, mas Ele é justo, Ele vai julgar com justiça, não é? Então, se a gente vê nossos pais fazendo erros, e nós cometemos aqueles erros, é por costume, e não por maldição de Deus. Então, se nós vemos nossos pais fazendo simpatias, fazendo superstição, fazendo astrologia, né? E tudo isso que condena lá em Deuteronômio capítulo 18, invocação de mortos. Aí vocês podem dizer, mas vocês invocam mortos, vocês católicos invocam, nós invocamos mortos, gente, nós invocamos vivos, nós invocamos a igreja triunfante que está junto de Deus, que está lá intercedendo por nós, e como Santana hoje intercede por nós. Falando em oração, gente, corrente de oração. Certa vez eu recebi uma corrente de oração, era num papel, na folha, em carta, porque ainda não tinha celular, não tinha tanta facilidade, né? Assim de a gente se comunicar. Então, quando eu levantei, estava debaixo da minha porta uma carta. E eu fiquei com um pouco de medo, estava acabando de chegar na igreja, assim, eu estava meio que, né, não estava ainda com a fé que hoje eu tenho, graças a Deus. Então, eu fui perguntar para a minha catequista. Eu perguntei para ela o que eu faço com essa carta, porque era para eu mandar para 10 pessoas. E eu tinha que fazer xerox, então era muito difícil fazer xerox daquelas cartas. E eu fiquei meio que apavorada. Então eu perguntei para ela, porque essa carta vinha acompanhada de, assim, se eu não fizesse, aconteceria algo terrível, trágico na minha vida, não é? Tinha testemunho de que alguém não tinha feito, não tinha mandado, não tinha enviado aquela carta e que teria acontecido tragédia mesmo. Então ela disse para mim, olha, no meu caso, eu rasgaria e jogaria no lixo, não é? Ela foi muito sábia, ela é uma pessoa muito sábia, está nos braços do Pai. Então ela disse assim, agora quanto a você, eu não sei. Então eu fui na ideia delas, eu pedi conselho, então se eu pedir o conselho eu tenho que fazer o que ela falou, né? Então eu rasguei e joguei fora. Porque, por que ela disse que eu faria? Porque eu não posso dizer para uma pessoa fazer uma coisa, porque se por coincidência acontecesse alguma coisa de ruim comigo, não é? Ia dizer que tinha sido a carta que eu não enviei. Então são coisas assim, gente, que a gente precisa ser evitado. Em celular hoje acontece ainda, pessoas mandam com as correntes de oração, né, para enviar para não sei quantas pessoas e tal. Então são coisas que a gente pode evitar e a gente deve fugir, não é? Então são coisas que são muito pouco faladas, não é? Porque se focam muito em idolatria dos católicos, né, e tal, da ação de imagens, essa coisa toda. E tanta coisa que era preciso ser falado, as pessoas deixam, né? Deixam de lado. Astrologia, pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo, não sei se ainda fazem ainda essa prática, né? Uma coisa que é tão assim, sem noção, porque milhões e milhões de pessoas têm o mesmo signo
né, do meu, por exemplo, e, e sai de casa, né, com aquela ideia que hoje a minha cor é X, eu vou encontrar o meu grande amor. Então, toda pessoa que você encontra, você acha, "Ixi, será que é o meu grande amor e tal?" Então, gente, é uma coisa assim que, fora de cogitação, né? Fora daquilo que Deus quer para nós temos que crer que Ele é o nosso Salvador, Ele é único, é Ele que nós devemos prestar culto, não é? De adoração, porque só Ele, gente, tem o dom de tudo, Ele tem a chave, não é da nossa vida, é Ele que nos dá conforto, é Ele que nos sustenta. Amém, gente? Então, amemos nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e entreguemos a nossa vida ao Senhor. Amém, gente? Um abençoado domingo e um feliz dia do vovô e da vovó para todos nós.